Olá, olá pessoal, bom dia. Vamos aí dando continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Bom dia, Tatiane e Sara. No momento só vocês aqui, tá? Mas acredito que aí durante o período do horário da aula, o pessoal venha a entrar. Vamos ver. Gente, como eu estava falando, Tatiane, Sara, a gente vai ter aula normal na terça-feira, tá certo? Então, não há mais, até o plano... Olha, a Ana Larissa aqui entrando. Então, lá no nosso plano de ensino, né, foi ajustado aquela data da terça-feira, né, que seria esse feriado do carnaval, tá bom? Já está considerando aí dentro do nosso cronograma, tá ok? Vamos lá, pessoal, a gente estava falando, a Tatiane até colocou, não foi, Tatiane, no grupo, aquela informação sobre a continuidade, não é, do julgamento pelo Supremo ontem, né, que ainda vai continuar hoje, né, lá pelo, pessoal entrando, lá pelo STF, tá, acredito que hoje talvez se consiga concluir, não é? Bom dia, Sara Gomes. Bom dia, Ana Larissa, também. Obrigada, gente. Então, assim, que hoje ainda vai tá dando continuidade, né, lá no Supremo, o julgamento, que até a Tatiane colocou a informação ontem. Bom dia, doutoras. Em relação ao direito ao esquecimento, né, aquele recurso recurso extraordinário, na esfera civil, né, é interessante, gente, que a gente acompanhe, né, eu gostei bastante aí da contribuição da Tatiane, tá? E aí, também, só para dizer a vocês, existe até um fórum aberto no AVA, mas eu vou editar, tá certo? E aí, muito provavelmente, a gente vai estar tratando nesse fórum que vocês vão participar. É só vocês realmente publicizarem uma opinião, né, um comentário a respeito do que eu vou deixar lá, mas até, digamos, 2 semanas para frente, que vai servir como uma avaliação também para vocês, para a V1, no caso, seria para pontuar, tá certo? Geralmente, a gente utiliza o fórum, né, essa ferramenta do AVA, para pontuação aí nas AVs, tá ok? Então, na AV1 a gente tem esse fórum, e pode tratar do ativismo judicial, né, que é a matéria que a gente está vendo também, aí considerando esses princípios da interpretação, que a gente vai estar continuando hoje, né, e aí vocês vão trazer um posicionamento em determinada matéria, tá certo? Mas aí quando eu a Giovana aqui entrando, quando eu postar ao fórum lá, editar e postar, tá certo? Eu aviso a vocês no torpedo, tá bem, gente? Bom dia, Giovana Lima. Bom dia, doutora. Hoje tá um mundo, tá certo, Tatiane? Um mundo cor-de-rosa aqui, né? Só mulheres aqui na sala. Enfim, vamos nós que estamos aí à frente de muitas coisas, graças a Deus, né? Pessoal, então vamos lá. Estou aqui com conteúdo para a gente ir apresentando rapidinho e comentando. Eu também, na verdade, trouxe até para a gente debater, mas gostaria inicialmente de falar, né, sobre um pouco sobre esses princípios da interpretação, tá bom? Para a gente debater as questões, né? Que eu falei que ia trazer umas questõezinhas para a gente, inclusive, estar resolvendo aqui na tela, tá bom? Mas aí eu vou entrar um pouco aqui no conteúdo e a gente depois vai para as questões. Pode ser assim, pessoal? Meninas? Tudo bem, professora. Ótimo, doutora, obrigada. Vamos lá. Vocês conseguem visualizar aí, pessoal? Os slides?
Ok, obrigada, gente. Então é o seguinte, a gente já tinha falado, né, na aula passada, a gente já começou a falar do que vem a ser esse fenômeno das mutações constitucionais, né, que efetivamente tem uma forte influência da doutrina alemã, né, da ideia do tribunal, até das decisões, da jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, mas não quer dizer que não sofra influência de outros países, né, como o próprio Estados Unidos da América, tá certo? Então, assim, a gente viu, até falou, né, que houve aquele caso da segregação racial nas escolas, que foi em 1954, né, ali meados do século XX, a Suprema Corte decidiu que realmente deveria haver essa integração racial entre brancos e negros nas escolas públicas, tá certo? Então, assim, não quer dizer, apesar de ter uma forte influência alemã, né, não quer dizer que seja única e exclusivamente do direito alemão, tá certo? Mas tem essa origem aí associada às decisões da Corte, né, do Tribunal Constitucional Alemão, tá bom? E o que é que vem essa mutação constitucional, né? A mudança informal da Constituição. A gente falava, né, que um mecanismo que permite a transformação de sentido e do alcance de normas da Constituição, sem que se opere, no entanto, qualquer modificação de seu texto. E aí, pessoal, a gente vai ver muito no decorrer dessa unidade, né, que tem esses princípios de interpretação, tá certo? Que isso é realizado basicamente pelo Supremo, não é? Não tem outra, se não for pelo costume e efetivamente a evolução da sociedade, né, as mudanças nas relações sociais, como a gente pode estar exemplificando aqui, a gente já falou na aula passada, por exemplo, o reconhecimento das uniões homoafetivas, né? Isso e um reconhecimento, por exemplo, Sara Jéssica, você que acredito que teve a oportunidade aí de estagiar, né? No âmbito do Juizado Federal, né? Foi isso, Sara? Foi sim. Com aquela ideia, né, pessoal, não só do reconhecimento da união homoafetiva, né, pelo Supremo, porque isso aí não está, na verdade, o reconhecimento enquanto entidades familiares, tá certo? Porque essa ideia não está realmente prevista essa nova relação, né, essa nova forma de relação não está, nova não, nem tanto, né? Mas, enfim, prevista expressamente na nossa Constituição, mas é plenamente acatado socialmente, né? Tem uma aceitabilidade, apesar, né, de visões extremistas com as quais a gente se depara no nosso país hoje, né? Uma visão assim, mas em algumas visões mais extremistas, mais discriminatórias, tá certo? Realmente, essas relações, elas estão amparadas, tá? Por decisão do Supremo, a DPF 132, tem uma ADI também, que foram julgadas em conjunto, e inclusive o Supremo já reconheceu até, pessoal, o direito, né, Sara, a questão de benefício previdenciário ao companheiro supérstite, né, de um falecido aí, companheiro homoafetivo, tá certo? Então, isso já é devidamente reconhecido e amparado, né, pelo nosso ordenamento num contexto não de estar expresso, né, na ideia do positivismo, né, mas na ideia da hermenêutica, certo? Das decisões do Supremo, que é basicamente, né, o conteúdo, meninas, dessa nossa unidade 1, né, os princípios, a mutação constitucional, que ela vai acontecer por meio do costume, né, dos fatos sociais, da evolução social. Na aula passada, repetindo aqui um pouco, a gente falou que realmente os direitos evoluem, né? Não é porque a Constituição é de 88 que ela vai permanecer com aquela mesma visão daqueles direitos, né? Ou daquele contexto social, daquelas relações em sociedade que existiam naquele momento em que houve uma redemocratização, né? A gente sabe que muito evoluiu e que muito se está publicizando, né? Está acontecendo na nossa realidade social, quer dizer, as relações mudam, né? E aí o direito vai acompanhar também essa mudança, essa evolução dos direitos humanos, né? Tem que acompanhar, dando
a necessária realização da ideia de dignidade da pessoa humana, né? Porque não dá para deixar o desamparo essas pessoas. Por quê? Porque elas têm uma opção de gênero, né? De um tipo de relação social, familiar, tá certo? Não é assim, né? Então, realmente, o judiciário vai amparar, sobretudo, os considerados, né? Mais vulneráveis, tá? Essas lutas deflagradas, né? Dessas conquistas sociais, é porque as pessoas se reúnem, né? Se reúnem em associações, enfim, vão realmente em busca dos seus direitos. E aí, em busca dos seus direitos, também judicializando essas temáticas, né? Que o que pode chegar até o Supremo. Tá certo? Só para dizer, né, que a mutação constitucional é essa mudança, enfim, na Constituição, mas é uma mudança informal, não é aquele procedimento próprio, né, da emenda à Constituição que a gente já falou também. Isso está ligado, à evolução, à plasticidade, né, às vicissitudes sociais e à ideia de uma flexibilização dessas normas sociais no sentido de adequação a essas novas relações sociais, né? A essa mudança social. A Constituição, a gente não pode dizer que ela é estática, né? Ela tem uma força normativa e ela deve se adequar a esses desígnios da sociedade, né? Esses interesses da sociedade, a esse estado do bem-estar social, que a gente já falou também aqui. Podemos passar adiante, gente? Para a gente ir caminhando aqui nos princípios e... Ok, Sara? Todo mundo? Ok, obrigada. Tatiane. Ficou alguma dúvida, Ana Larissa, Sara Gomes, Giovana? Alguma dúvida? Vamos caminhando, tá? Então, seguinte. Aqui a mutação já falamos, né? Que seria pelos costumes e efetivamente a própria hermenêutica, né? A interpretação realizada pelos órgãos estatais, né? Essa hermenêutica, gente, é bom que a gente, meninas, é bom que a gente tenha em mente, né? Só ver quem está entrando aqui. É bom que a gente tenha em mente que não é só uma interpretação realizada pelo judiciário, não é? Os demais poderes também vão interpretar e aplicar, deverão interpretar e, sobretudo, aplicar essa ideia, né, essa força normativa da Constituição, que está prevista na Constituição. Não é à toa que, por exemplo, o Poder Legislativo, incumbido de realizar, né, de elaborar a normatividade, a legislação, legiferar, né, como a gente poderia falar, ele também está adstrito, né, a seguir o procedimento legislativo previsto aí na nossa Constituição, tá certo? Previsto nas diretrizes, né, na lei que regulamenta o processo legislativo, certo? Então, é o devido processo, né? E é uma ideia de interpretação que vai preponderar também no executivo e no legislativo, quer dizer, todos interpretam a Constituição, realizando suas tarefas típicas, tá certo? Né, na sua grande maioria, porque a gente sabe também que existe aquela ideia da separação das funções, né? Aquele sistema de freios e contrapesos, onde os poderes, as funções vão realizar esse controle reciprocamente, né? Às vezes por funções atípicas, né? Como seria o caso do Congresso Nacional, né? Julgando o presidente em crime de responsabilidade, né? Uma função atípica, tá? Enfim. Vamos lá para os princípios, ok? Já vimos isso aqui, né? Forma de realização da mutação, costume constitucional. Seriam o costume, a ideia de um padrão de conduta socialmente aceita. Aquilo que a gente falou na aula passada, um acatamento, uma aceitação, né? Dessas mudanças sociais, tá certo? Princípios da interpretação, né? O princípio da supremacia. Eu vou falar rapidamente aqui, a gente faz uma abordagem. Tá certo, meninas? De uns 3 princípios, inicialmente, na aula de hoje, e aí a gente vai para aquelas questões que eu trouxe para resolução aqui na aula. Tudo bem? Vamos lá. Olha lá, o princípio da supremacia da Constituição. Gente, isso aqui não é novidade, né? A gente colocou num daqueles primeiros slides, né, que dois termos. A gente falou aqui nas aulas iniciais para vocês, né, que 2 termos centrais, né, duas ideias, 2 noções centrais
meninas, aqui para a nossa disciplina do Constitucional 3, são as ideias de rigidez, supremacia e rigidez constitucionais, né? A rigidez a gente já viu, né? Nossa Constituição ela é considerada rígida, possui as cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, possui um procedimento mais complexo para sua modificação, tá? E a gente está vendo também que a nossa Constituição tá aí, ó, é esses princípios de interpretação constitucional. Só ouvindo aqui um pouco de vocês, né? Quando a gente fala princípios de interpretação constitucional, o que é que vem à mente da gente? Sara Jéssica, Tatiane, Sara Gomes, quem gostaria de Giovana, de comentar um pouco, por exemplo, quando eu falo em princípios de interpretação constitucional, o que é que pode vir à nossa mente? Pessoal? Professora, são princípios que vão servir como um filtro para interpretar qualquer artigo da Constituição. E como a Constituição é o topo da hierarquia das normas, vai balizar também a interpretação de leis ordinárias, né? Perfeitamente, doutora Sara. Gostei de lhe ver aí. Obrigada. Gente, muito bem, Sara Jéssica. Olha lá, quando eu falo, ela disse, a Sara no início disse que servem como filtro, né, Sara? E aí a gente também tem a ideia, Sara, complementando aí um pouco, né, a tua fala, aí a gente vai ter a ideia, meninas, de que esses princípios da interpretação constitucional, eles são ferramentas, tá? A ideia de instrumentos. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma colocação bem, né, inicial. Eu sei que vocês já estão aqui no oitavo, né, do oitavo semestre em diante, mas bem inicial do curso, né? Se eu falo em direito material, eu falo na previsão dos nossos direitos, né? Ali na legislação, tá certo? E se eu falo, por exemplo, em direito, lembra aquela dicotomia, né? Por exemplo, direito subjetivo, a gente ainda vai usar muito essas, vez por outra, a gente ainda vai pegar essas categorias aí do início do curso, né? Direito objetivo, direito subjetivo. Direito objetivo que está na legislação, né? Assim, no nosso arcabouço jurídico, está previsto, está lá positivado. O subjetivo é o meu direito, né? Que coincide com aquela primeira geração dos direitos fundamentais, né? As liberdades subjetivas, aquele tripé. Hoje a gente está fazendo uma correlação, viu, Tatiane, bem ampla aqui também, né? Começamos a falar também, podemos estar falando também dessas gerações de direitos, as dimensões que vocês já sabem. Na verdade, a gente até já falou antes, né? Então, assim, as liberdades subjetivas, né? E aí, essas liberdades subjetivas, numa primeira geração dos direitos, pessoal, compreendem o quê? A vida, a liberdade e a propriedade. Esse tripé que é básico, né? Só que esse tripé básico, a gente vendo, né, numa acepção do sujeito, ó, direito subjetivo, dos direitos de primeira dimensão, a gente teria em mente uma visão aí individualista, né, do Estado liberal, tá certo? E aí vocês sabem o que eu quero dizer com isso, só complementando essa ideia das gerações, né, que uma geração não elimina a outra, não ultrapassa a outra, elas coexistem, né, elas se complementam, tá certo? Elas se complementam. Tá bom? Professor, mas por que você está falando nisso, né? Se a gente está falando dos princípios de hermenêutica, dos princípios de interpretação constitucional, por quê, gente? Porque a gente vai ver que essas nossas liberdades constitucionais, né, a tutela constitucional das liberdades, esses nossos direitos e garantias fundamentais, eles podem entrar em rota de colisão, que é justamente o que pode trazer para o Supremo, eu digo Supremo, mas não é só o Supremo, pessoal, para o Poder Judiciário como um todo no Brasil, né, podem trazer aqueles casos difíceis, né, de interpretação, os hard cases, certo? Aqueles casos complexos, mais difíceis, que um dos princípios, né, Sara Jéssica, Sara Gomes, as meninas aqui, que vai ajudar o intérprete é justamente o princípio da ponderação, não é, Tatiane? Você que andou olhando aí, observando a notícia, né, do Supremo ontem, justamente
salvo engano, foi o ministro, não sei se foi o Moraes, eu vi rapidamente, a Rosa Weber, fala-se na ideia de ponderação, né? Faquinha, ponderação entre o quê? O direito ao esquecimento, que não está previsto, né? Mas está lá o direito à imagem, à privacidade, à intimidade, né? Que se considerou em relação, né, a família quando entrou em relação à honra da vítima, né, que aquela mulher que foi assassinada, estuprada e assassinada, enfim, né, arremessada lá do edifício, e a questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, né, de informação, de divulgação, né, pelo programa lá da Rede Globo, que em nenhum momento, até agora, né, pelos votos que a gente pôde perceber dos ministros, pelo posicionamento, em nenhum momento se fala que houve aí uma violação a esse direito à imagem da família ou da vítima, certo? Então aí a Tatiane acompanhou, acredito, não sei se vocês viram também, mas hoje ainda continua esse julgamento, até acessei o site, tá lá na pauta de julgamento, né, do Supremo para hoje. Continuar, a gente pode estar acompanhando, que é bacana mesmo o tema, né? É interessante. É uma não previsão, quer dizer, olha lá, ó, a falta da objetividade na lei, da normatividade, como os ministros vão resolver, né? Olha aí, está indo por um caminho aí da legalidade, né? Não estamos aí com a tendência de um caminho da interpretação, né, mais ampla, entenderam? Mais extensiva, certo? Então, a gente pode estar acompanhando, né, esse desdobramento final. Acredito que possa ser que hoje se chegue a um julgamento, né, final, decisivo. Oi, professora, Oi. Eu vi nessa matéria, fala que o Barroso não vai votar porque ele está suspeito. Qual é o motivo? Pois é, ele se considerou suspeito. Isso. Tatiane, eu vi também. O Barroso, ele era procurador no Rio de Janeiro, antes de... Tem até aquele livrinho, né, que eu trouxe para vocês, para indicar, que é um livro, lembra da capinha azul, que é o mais recente dele, né? Eu estou falando aqui porque é uma leitura que vale a pena, certo? Eu até ainda nem concluí, mas vale a pena mesmo. Sem data vênia, né? Porque é um livro dele autobiográfico, entendeu, Tatiane? E ele vai falar de todo o percurso da vida dele, também da atuação dele né, depois de Supremo e antes de Supremo, né? Ele foi procurador no estado do Rio de Janeiro, tá certo, Tatiane? E advogado também, né? Advogava. Então, não sei se tem, como era no Rio de Janeiro, o crime aconteceu no Rio de Janeiro, não sei se houve alguma atuação dessa banca que ele detinha lá no Rio, entende? Teria que ver, Tatiane, especificamente a situação de suspeição dele lá para o caso. Mas ele se considera suspeito pela ideia de que, né, enfim, inicialmente aí o crime aconteceu no Rio de Janeiro, né? E aí teríamos que observar se houve alguma atuação de algum advogado, né, ou da banca mesmo, do escritório onde ele atuava. Entende, Tatiane? Porque, embora ele fosse procurador do Estado, no Rio de Janeiro, né, as procuradorias, por exemplo, aqui no Estado do Ceará, e aí vai de acordo com cada legislação do estatal, né, do Estado, permitem que você advogue, né, em causas, em interesses onde não haja interesse do Estado, entendeu? Sim. Então, assim, pode ser que tenha havido alguma participação, algum conhecimento, ou chegou alguma... o professor, olha, porque é sempre conhecido como professor, né? O ministro Barroso, ele também atuou muito, Tatiane, antes mesmo de ingressar no Supremo, ele atuou muito como parecerista, consultor, né? Fazer consultas, né? Prestar consultas, o advogado parecerista, entendeu? Então, assim, não sei se foi o caso dele ter prestado alguma consultoria à família, entende? Da vítima. Certo? Talvez, acredito que a suspeição seja nesse sentido, tá? Mas aí a gente teria que realmente se debruçar mais profundamente para ver se há algum fato
digamos, né, que tenha sido publicizado aí nos autos, né? Tá ok? Mas deve ser nesse contexto, né? Geralmente ele era muito requisitado para consultoria, pareceres, né, nos casos, certo? Tem um caso interessante que ele fala lá no livro dele, que ele diz assim, tinha um cientista, né, um pesquisador de uma faculdade, uma instituição, de um laboratório, né, de determinada faculdade, e aí na época houve uma mudança, né, na reitoria, administrador da universidade, e aí esse cientista, esse professor, ele precisava usar o laboratório, Tatiane, para fazer a pesquisa dele, né, para continuar os estudos, as pesquisas dele, e aí, na época que entrou esse novo reitor aí na universidade, nessa faculdade determinada, não estou lembrando agora qual era, ele falou que esse novo administrador, ele limitou o acesso aos laboratórios, entende? Quer dizer, só haveria acesso aos professores, investigadores, né, os cientistas lá, naquele momento, tá certo? Se eles, mediante autorização específica, né? Então, o professor precisaria estar pedindo sempre autorização para adentrar ali ao local onde fazia as pesquisas, realizava as pesquisas dele, e aí ele pediu uma consultoria, esse professor na época, né, então, advogado Barroso, né, o ministro Barroso, no caso, na época era advogado, né, fazendo a consultoria, ou seja, em relação à liberdade científica, à liberdade de pesquisa, né, ele não ia ter essa liberdade, que ele dependeria sempre de uma autorização do reitor, certo? E o acesso, né, a pessoa que já fazia parte ali da instituição, entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, gente, como é muito relevante esse nosso entendimento, né, das gerações de direitos fundamentais, tá certo? Apesar da primeira dimensão ela ter surgido muito naquele contexto inicial, onde a gente ainda tinha muita presença de um Estado liberal, esses direitos foram evoluindo, e hoje, só para a gente contextualizar aqui, né, e fechar esse ponto, a gente fala em 5 dimensões dos direitos fundamentais, gente. Vocês lembram? Vocês conseguem ter em mente as 5 dimensões? A primeira geração, né, dos direitos de liberdade, né, e aí ela se consubstancia no devido processo legal, na cláusula devido processo legal, no âmbito processual. Estou falando rapidamente aqui, pessoal, que isso aí, né, é mais uma revisão, para a gente não deixar de passar pelos princípios aí da interpretação, tá certo? Os direitos de liberdade, né, a liberdade de locomoção, enfim, a liberdade de expressão, tudo aí dentro da primeira dimensão, numa visão mais do sujeito, né? O Estado, nesse período, ele ainda não ia intervir nessas relações privadas, nessas relações particulares, né? Mas, como eu falei, uma geração não ultrapassa a outra, elas coexistem. Aí eu venho para a segunda dimensão, né, Sara Jéssica, dos direitos sociais, tá certo? Dos direitos sociais no contexto de igualdade, né? Gente, coincide com aquele tripé também, né? Aquele lema, na verdade, da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité. Estão lembrados? Tatiane? Ótimo, né? O liberté, égalité, fraternité, quer dizer, a liberdade, igualdade e fraternidade, né? Aquele lema tão importante, em 1789, lá no final do século XVIII, que foi remodelado, né? A partir das evoluções desses direitos, tá certo? Então, eu não fico só na liberdade, mas eu vou evoluir para a igualdade, né? Aquela ideia de igualdade, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, tá certo? Tratar igualmente os iguais. Lembra da justiça distributiva em Aristóteles, né? Aqui tem a ideia de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Para depois a gente ir para os princípios, né? Eu posso implicar isso aí no direito do trabalho? Posso fazer a correlação? No direito trabalhista? Pessoal, processual trabalhista, digamos. Quem é o hipossuficiente aí na relação trabalhista? É o patrão ou é o trabalhador? Trabalhador.
Então, pronto, ó, tratar igualmente. Os empregadores, né, os empresários, eles são tratados no mesmo nível. O trabalhador em relação ao patrão, não, né? Ele é o lado mais fraco. Tanto é que a lei trabalhista é indúbio pro operário, né, gente? Lá na ideia das provas, lembram? Apesar de que, claro, a gente não vai ter essa precariedade toda de provas, né? O ideal é que esteja tudo documentado, né? Sempre, para qualquer tipo de processo, né? Mas, assim, a gente vai ter esses valores, esses princípios, né? Tem o indúbio pro réu, né? Questões penais. E ali no direito do consumidor, quem é esse lado aí desigual? Consumidor Nós, né? Nós consumidores somos vulneráveis. Hoje, a professora Amélia, vocês conhecem a professora Amélia, defensora? Amélia Rocha? Professora aqui da Universidade Ora, ela vai falar muitas vezes, na verdade, não só a professora Amélia, mas a Cláudia Santos Leite também fala da hipervulnerabilidade do consumidor, né? O consumidor como hipervulnerável. Gente, eu pego mesmo o caso do meu pai, né? Que eu acabei ingressando lá no juizado especial, né? Que o consumidor, e na verdade, quando o cidadão chega a determinada idade, né? O idoso, certo? Ele é vulnerável, ele é extremamente vulnerável. Se tem alguém que foi justamente, né, aquele conto da máquina do autoatendimento no banco, onde ele caiu, né? Se tem o lado vulnerável, ele está ali, aí vem um cidadão, né? Que se diz uma pessoa que vai ajudar, né? Aí, na verdade, ele está ludibriando, ele está enganando, ele está se utilizar de má fé para poder se beneficiar, né, pessoal? Entenderam o que eu estou dizendo aqui? Então, assim, é o lado a hipervulnerabilidade do consumidor, certo? E isso aí está presente no nosso dia a dia, a gente vivencia isso, né? Posso falar, e aí que justamente a gente acabei ingressando lá no juizado, né, em favor do meu pai, certo? E, assim, não foi... ele teve um dano material, que foi em torno de R$1.500, né? Não foi nada absurdo, até porque são essas condições, né? Econômico-financeiras, enfim, do idoso, né? No nosso país. E não é absurdo para a gente, entre aspas, né? Para algumas pessoas, mas para ele é com aquele valor que ele consegue comprar o medicamento do mês, né? Todos os medicamentos e outras despesas, entenderam? Então, assim, a gente ingressou e acabou recebendo essa indenização, tá certo? E um pouquinho a mais do dano moral, sabe? De todo o transtorno moral, certo? Mas, assim, e isso foi porque o quê? O banco resolveu depois firmar um acordo. Aí era sobre isso também, Tatiane. Você chegou a ver no site do Supremo? Gente, vocês chegaram a pesquisar o site do Supremo ontem? Eu havia falado na aula passada, agora na terça-feira, lembra? Que o Supremo até já está homologando acordos. Como, por exemplo, a gente teve acordos em relação aos planos econômicos, né? Aqueles planos verão, Collor, Bresser, tal, aqueles expurgos inflacionários. Pois é, essa central de conciliação que vai ocorrer lá no Supremo, né? Ela foi aí inicialmente estruturada, pensada ainda na gestão do ministro Toffoli, né? Agora até o ano passado, tá certo? Ainda se conseguiu estruturar e vai iniciar. E achei super interessante que eu estava vendo, estava lembrando até de falar para vocês na aula, né? Que vai se iniciar com um caso que vai envolver, salvo engano, a Gradiente, outra empresa, que não me vem agora à mente, mas está lá no site, se vocês acessarem, na notícia de ontem, né? E outra empresa aí de né, telefonia, enfim, de meios de comunicação, tá certo? Para, digamos, homologar ou se tentar legitimar esse acordo, certo? Para quem vai poder utilizar a marca iPhone. Olha aí que interessante, tudo a ver com o nosso cotidiano, né? Nosso dia a dia. As pessoas, os usuários que possuem esse tipo de aparelho, enfim, qual é a empresa que vai poder utilizar, ou enfim, em que base vai se firmar esse acordo.
E aí, o ministro Fux, né, que está atualmente lá na presidência do Supremo, chegou aí à presidência no ano passado, no finalzinho do ano passado, ele convocou, né, convidou, né, a ex-ministra, ministra aposentada, né, Ellen Grace, não sei se vocês chegaram a acompanhar a época em que ela atuou aí no Supremo, né, ele convidou uma mulher para comandar aí a Central de Conciliação do Supremo, certo? Uma ex-ministra do nosso Supremo, a ministra Ellen Grace, tá? Então, se vocês tiverem interesse, eu posso até depois baixar a notícia e colocar lá no AVA, tá certo? Para vocês, tá bom? Mas, gente, vamos dando continuidade aqui, senão a gente acaba aí falando sobre outros assuntos, mas que tem relevância também no nosso contexto, tá? Então, primeira geração, liberdade. Segunda geração, direitos de igualdade, tá claro, pessoal? Igualdade, né? Ou direitos sociais, né? Onde é que eu posso achar os nossos direitos sociais? Na nossa Constituição, gente. Sara Jéssica. Artigo 6º. Exatamente, Sara. No artigo 6º, né? Que está lá naquele caput do artigo 6º, moradia, lazer, né? A alimentação de qualidade, tá certo? Enfim, a educação, saúde, né? Mas não quer dizer também, pessoal, que eles não estejam dispersos, né, em outros artigos da Constituição, como é o meio ambiente, né? Na verdade, que já vai para a terceira dimensão, é a saúde, que está lá no 196, tá certo? A educação também, né? Que está em outros dispositivos lá no final da Constituição, mas a gente tem todo esse contexto, né? De uma localização inicial de todo esse rol de direitos humanos que vai do artigo 5º ao 17, tá? Bom, terceira dimensão, né, seriam os direitos considerados da coletividade. Terceira dimensão são os da coletividade. Em que contexto da coletividade? Difusos, né, difusos. Por que, pessoal, que eu estou falando nisso é importante? A gente vai estudar ação popular, ação civil pública, tudo a ver com os direitos da coletividade, meio ambiente, patrimônio público, tombamento, tá certo? Enfim, as áreas de proteção ambiental aqui da nossa cidade. Aquela ideia, só para não deixar de exemplificar aqui, estou trazendo mais exemplos aí na aula de hoje, tá certo? Para a gente ir tendo essa visão. Vocês lembram daquele projeto? Eu não sei se todo mundo é daqui, né? Enfim, daqui de Fortaleza, mas daquele projeto da Praça Portugal, estão lembrados? Que existe o binário, né, hoje, que é a Dom Luiz e Santos Dumont, né? Aquele projeto da prefeitura do binário, Tatiane, ainda do prefeito Roberto Cláudio, né? E aí existia aquela ideia inicial de se retirar a praça. Estão lembrados? Pois é, mas por conta da pressão popular, né, da pressão do povo, da sociedade civil organizada, do cidadão, de ações populares, aquele projeto ele foi o quê? Modificado e permaneceu ali a praça, certo? Então, para a gente ter uma ideia de como esse nosso direito, esses nossos instrumentos, né, eles estão implicados no nosso dia a dia, né? Estão implicados a todo instante. Tudo que chega ao judiciário é fato, né? É como aquela história que existia uma lenda do rei Midas. Tudo que o rei Midas tocava virava ouro, né? Se transformava em material aí realmente de considerável valor, né? Precioso, né? Metal precioso. Todos os fatos, fazendo aqui uma comparação, né? Todos os fatos que o direito toca viram o quê? Jurídico, né? Estão juridicizados, tá claro, gente? Tudo que o direito toca, pessoal, vai se juridicizar. Quer dizer, eu vou trazer ali por trás também, Tatiane, a segurança jurídica, pessoal. Porque se é o judiciário, que é o intérprete por excelência, vocês estão notando que eu estou empolgada, né? Que hoje, às vezes, né, a gente começa a lembrar de todas essas hipóteses, esses fatos que acontecem na nossa sociedade, né? Que tudo implica no judiciário, a própria saúde, né? As pessoas buscando. O estado do Ceará, até ali em 2019, era o segundo estado com maior demanda, gente, de judicialização da saúde. Tem vários alunos que já estudaram essa temática no TCC, né?
E aí, assim, tem um relatório do CNJ, uma pesquisa, né, feita em relação a esse tema aí, de que é muita demanda em relação à saúde, e tanto é que o Supremo se manifestou, dizendo que os remédios, né, que as pessoas, os medicamentos que não se conseguiu fornecimento ou não estariam na lista, deveriam ser fornecidos em algumas situações, certo? Então, assim, isso aí, ó, já foi judicializado, né? Olha aí, o nosso direito à saúde, o meio ambiente, né? Então, todo esse contexto aí dos direitos e garantias fundamentais vão chegar à judicialização, porque as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos. Porque nós que somos profissionais do direito, vocês, né? Que eu considero profissionais do direito, que nós estamos estudando, né? Estamos aí revendo essas teorias, né? Estamos elaborando as nossas peças jurídicas, tá certo? As nossas peças processuais, somos nós que vamos levar o direito do nosso cliente ao juiz, ao magistrado, ao poder judiciário. Somos nós que temos que argumentar em favor do nosso cliente, pela sua dignidade, pelo seu direito. Entendem, pessoal? Então, assim, a Constituição é o topo, né? Supremacia e o princípio da supremacia da Constituição. Constituição por excelência, né? Se ela for, como a Sara colocou, aquele filtro, né, dos princípios, se houver uma lei infraconstitucional que vai estar em desacordo com a nossa Constituição, então, assim, a gente vai se ter mecanismos, né, de se tentar invalidar, né, ou dizer que essa lei não tem validade, declarar a invalidade dessa lei, né, ou que ela realmente é inconstitucional, tá certo? Naquela teoria da nulidade, né, que regra geral no Brasil, aí a gente tem aqueles livros que a gente vai partir depois, né, do controle de constitucionalidade, lá do Barroso, ele vai citar muito isso, a teoria da nulidade, que os efeitos são ex tunc, retroativos, tá certo? Fulmina a lei desde o seu início de vigência, né, de validade. Mas a gente ainda vai ver essa parte aí também, tá certo? Vocês estão vendo como é relevante? Porque pode haver determinadas situações, e a gente vai ver, pessoal, lá na época do controle de constitucionalidade, na unidade 3, que a gente até vai falando também aqui no decorrer das unidades, que o Supremo ele pode atribuir nessas ações de controle efeitos prospectivos, dali para frente. Entendeu, Tatiane? Ana Larissa? Sim, professora. Prospectivo, né, Sara Jéssica? O que é isso? Sara Gomes, é o que se chama modo... Eu estou falando aqui, mas é porque a gente ainda vai passar por isso, né? Mas todas as matérias relevantes, gente, nesse contexto. E a gente vê o Supremo atuando todo dia, né? Então a gente tem que saber, será que ele vai decidir com efeitos ex tunc, retroativos? Tá certo? Desde o início da lei, ele vai realmente tornar nula essa lei, né? Como se ela nem tivesse existido? Ou será que ele vai dar efeitos prospectivos, né? Quer dizer, ele vai modular no tempo, é a modulação temporal, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? É a modulação temporal das decisões do STF. Isso vai existir. Sobretudo para quê? Às vezes, até para, digamos, tem até um interesse estatal por trás, né? Um interesse público por trás. Por exemplo, se o Supremo declara hoje que um tributo é inconstitucional e esse tributo já tem uma validade, que a gente sabe que lá no direito tributário tem a anterioridade da lei tributária, né? Eu tenho que resguardar o princípio, né, da anterioridade, no sentido da lei ter sido criada anteriormente, né? Um ano anterior, certo? E aí, esse tributo já está vigente. Se o Supremo declara que esse tributo é inconstitucional, eu estou citando aqui um exemplo, né? Se ele declarar com efeitos, né, ex tunc para trás, como é que vai ficar isso aí do que o Estado arrecadou? Entenderam o que eu estou dizendo aqui, pessoal? Então, tem muito efeito para trás nessas questões tributárias, tá? O Supremo, ele pode modular, né? Mas aí são questões de segurança jurídica, de coisa julgada, tá? A gente vai vendo também no decorrer do semestre, certo? Foi só um parênteses que eu fiz aí para vocês saberem, né? Porque vocês vão estar nesse cenário que a gente está vivenciando, pessoal. É interessante que a gente acompanhe o Supremo Tribunal Federal, né, gente? A gente está vivendo um momento muito severo,
sobretudo, assim, severa do ponto de vista sanitário e humano, né? Da crise sanitária e humana. A gente está perdendo. Eu estava ouvindo a notícia hoje na rádio. Ontem foram 1.350 pessoas que vieram a óbito, né? Por conta dessa doença, tá certo? Então, assim, é uma crise séria, severa, mundial, né? E a gente tem que estar acompanhando mesmo, porque são situações, né? Vicissitudes que são do ponto de vista econômico, que podem ter uma implicação no jurídico, podem chegar. Gente, Sara Jéssica, quantas ações não chegam, né, na Justiça Federal, não sei se você ainda está lá hoje, em relação ao auxílio emergencial do governo, né? Quantas demandas as pessoas buscando receber o auxílio e não tiveram aquele benefício, entenderam? Então, tudo aí, ó, indo para o judiciário. Então, eu falei da primeira geração, né, os direitos de liberdade, tá certo? Com um aspecto mais subjetivo, né? Eu falei dos direitos de igualdade na segunda dimensão, direitos sociais, né? Dar a cada um o que é seu, na medida das suas desigualdades, né? A história do piano, né? Aquele brocardo do direito. Sum quic tribuendi, fazia tempo que eu não falava, tribuendi, certo? Dá a cada um que é seu na medida das suas, tratar igualmente os iguais, né? Desigualmente os desiguais, em Aristóteles, né? E aí, pessoal, a terceira dimensão, os direitos da coletividade, né? Difusos, meio ambiente, patrimônio. Por exemplo, a gente sabe que ali a gente tem centros culturais, né? O Centro Cultural Dragão do Mar é um patrimônio público tombado, né? Tombamento, tá certo? A história de não, né, se poder modificar de qualquer sorte, certo? No direito... Enfim, aí a gente vai... O próprio direito do consumidor. Direito do consumidor é considerado um direito difuso, né, da coletividade. Se vocês forem lá no CDC, no artigo 83, vai estar dizendo que é interesse difuso, né, o coletivo propriamente dito, o interesse individual homogêneo, certo? Então, assim, aí os quarta dimensão, né, para não deixar de falar, direito à democracia, olha aí que democracia é essa, né, que nós queremos, tá? E o direito à informação também, tá aí nesse contexto da quarta geração dos direitos, tá bom? E a quinta dimensão, trazida aí também pelo Karel Vazak, né? E aí, no Brasil, ela foi introduzida pelo professor Paulo Bonavides, naquele curso dele, Direito Constitucional, ele fala, né? Como um direito à paz, a quinta dimensão, a paz mundial, né? Esse cenário de não haver intervenção entre os países, né? Do ponto de vista internacional, soberano, direitos humanos, né? No contexto, professor, esses direitos humanos, o que é que tem a ver, no ponto de vista internacional? Sara Gomes, Hanna, Giovana, as meninas estão caladas, só ouvi a Sara Jéssica hoje e a Tatiane. Professor, esses direitos humanos do ponto de vista internacional, pessoal, o que é que tem a ver com o Constitucional 3? Me digam. A gente está pensando bem amplamente, né? Tá lá na nossa última matéria do semestre. Controle de convencionalidade, pessoal. Já ouviram falar do controle de convencionalidade? Pessoal que já deve ter estudado direito internacional, público, a Tatiana já ouviu, já deve ter escutado falar. Ora, a gente vai estudar. É dizer, Sara Jéssica, né, meninas, numa visão inicial aqui, que esse controle de constitucionalidade que a gente tem hoje, né, até como uma repercussão aí, o resultado desse princípio da supremacia da Constituição, tá certo? Ele hoje não acontece, esse controle das normas, né, digamos, Sara, das normas infraconstitucionais, da lei doméstica, né, da lei ordinária, né, da lei complementar. Ele não acontece unicamente com base na nossa Constituição Federal, né? Com base na nossa lei maior, tá certo? Hoje o judiciário também tem que fazer o controle com base nos tratados de direitos humanos e convenções internacionais, tá certo? Esses tratados de direitos humanos, para eles serem parâmetro, né? Para esse controle de convencionalidade, por isso que o nome é convencionalidade, ó, convenções internacionais, tá certo? É a nossa última matéria do semestre, já estou adiantando aqui, né? Eles também são parâmetros, o juiz, né? No seu métier, no seu dia a dia, ele deve
procurar vislumbrar se há alguma afronta, né, de uma lei interna, tá certo, em relação aos tratados, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ele é reconhecido como um tratado que foi incorporado com o quórum das emendas à Constituição, né? Então, ele serve como um parâmetro, a Convenção das Pessoas com Deficiência, tá? A gente vai ver mais à frente, mas o que é que eu estou querendo dizer? Olha o contexto dos direitos humanos, né? No ponto de vista internacional. Está também dentro aí do direito constitucional 3, no que diz respeito ao controle de convencionalidade. No caso concreto, e no controle concentrado lá no Supremo, os juízes, os ministros, eles devem aferir se a lei está de acordo com os tratados e convenções também. É importante, né? Se não fosse assim, pessoal, a gente não teria, por exemplo, essa importância tão considerável quando a gente teve o advento aí da Lei Maria da Penha, né? Falando um pouco aí da vítima de violência doméstica, que todo dia a gente vê a mulher como vítima de violência doméstica, né? Que surgiu de onde a Lei Maria da Penha? Vocês sabem dizer por que surgiu a Lei Maria da Penha? Alguém lembra? Alguém ouviu falar? Ora, foi uma sanção aí que o Brasil sofreu, né? O Brasil, enfim, a vítima, né, Maria da Penha, ela buscou a Corte Interamericana de Direitos e o Brasil foi sancionado do ponto de vista internacional, teve que pagar uma indenização à vítima, a dona Maria da Penha. Por quê? Porque o Brasil não conseguiu cumprir a execução penal do sujeito do ex-marido dela, que tentou em relação à vida dela. Certo? Então, houve uma sanção, ela foi, né? Ela recebeu a indenização. E a outra forma de se trazer para uma ideia simbólica, né? Para a sociedade toda saber que não essa postura do crime contra a mulher, né? Da violência de gênero, ou enfim, da violência doméstica, tá certo? Não é admitida. É o reconhecimento legal e a tipificação penal. Entenderam? Então, houve a tipificação penal como um símbolo, né? Um símbolo na defesa das vítimas de violência. Tá certo? É uma sanção. O Brasil sofreu sanções e, por meio dessa sanção, ele vai tanto reparar materialmente, financeiramente, né? Como ele tem que trazer alguma repercussão, alguma política pública. É uma lei que serve como política pública. E mesmo tendo a lei, a gente sabe que esse número, esse índice ainda é muito alto, né, no nosso país, certo? Tá claro essas 5 gerações de direitos fundamentais, pessoal? É um retrospecto, né, que a gente fez aqui, uma revisão para que a gente possa entender, todas elas coexistem, né? Todas elas estão, uma não ultrapassa a outra, tá certo? Tudo coexiste e tudo pode ser utilizado como argumento para o nosso cliente, né? Dependendo do caso concreto. Tá certo? Vamos lá aqui nos princípios. Olha lá. Supremacia da Constituição. Aqui a gente já viu, né? A Sara até já falou na aula passada. A Constituição é a lei maior, né? Se deve obediência à Constituição, porque a Constituição, pessoal, em última instância, ela é a vontade de quem? Tatiane, Sara, é a vontade de quem? Do poder soberano. De quem é o poder soberano? Do povo. Exatamente. Tem até um livrinho que, salvo engano, se chama Constituição do Povo, do Friedrich Miller, né? Um estudioso alemão também, tá certo? Muito interessante, né, Tatiana? Esses estudos aí da democracia, Sara, Jéssica. Então, a Constituição é suprema, pessoal, porque é a nossa vontade. É a nossa vontade soberana, tem aí o princípio democrático, né? Que está plasmado na nossa Constituição, que está aí presente na nossa Constituição. Então, ela tem que ser suprema, né? Ela tem que ser efetivada. Aí coincide também com o princípio, a busca da efetividade, a força normativa da Constituição que a gente sempre está falando aqui, tá certo? É um dos pilares, né, do modelo constitucional contemporâneo. Lembrando, Sara, Tatiana, qual é o modelo contemporâneo de Constituição que a gente tem? Eu falei nas aulas anteriores.
Qual é o primeiro modelo de Constituição inaugurado aí na nossa contemporaneidade, né, que dá essa visão de constitucionalismo? Foi justamente, pessoal, com a Constituição Americana, né, de 1787, ali, final do século XVIII, né, que a gente tem esse modelo atual, né? Não há que se falar em constituições anteriores, né, tipo Magna Carta de 1215, ali é Idade Média, tá certo? Ainda muito arcaico, né, para os direitos humanos, entendem? Então, o constitucionalismo ele vai pregar a ideia de direitos humanos, né, de assegurar esses direitos humanos por via da democracia, por meio da democracia, tá certo? Olha ali, a gente pode até criticar, né, Sara Jéssica? Será que a gente pode falar, né, nessa Constituição, né, que até hoje persiste lá nos Estados Unidos, com aquela ideia que houve ali na eleição norte-americana no final do ano, vocês viram, né? Aliás, não foi no final do ano, não, foi agora, né? No dia 6 de janeiro, no início do ano, né? Depois com a vitória do presidente, do opositor, né? Em relação ao ex-presidente americano, eles invadiram o prédio do Congresso americano. Gente, o que é isso? Que democracia é essa, né? Então, tem até autores que estão muito aí na crista, né, dos estudos, daquele livrinho Como as Democracias Morrem, né? Enfim, então, assim, quem tiver interesse nesses temas, né, é aí crucial essa história americana, esse fato histórico americano, né? Digamos assim, é uma perda para a democracia, né, americana. É um fato que vai ser registrado, que está marcado na história dos Estados Unidos, né? Sem sombra de dúvida, certo? Porque a gente está vivendo esse momento extremista no mundo, né? Isso não é interessante. O interessante é que a gente busque o equilíbrio entre os poderes. A gente também não pode ter um supremo ativista demais. Olha lá, Tatiane, a história do direito ao esquecimento. Não pode, porque senão depois a gente vai estar no governo dos juízes, né? Como tem uma obra também do Capelletti. Diga, Sara, pode dizer. Professora, mas a senhora acha que isso é um problema da Constituição americana, causado pela Constituição americana? Não, porque diga. Esses extremismos acontecem em todo mundo, inclusive no Brasil, sendo Sim. Uma Constituição o contrário de sintética, prolixa, extensa. Exatamente. Então, eu acho que talvez não seja um problema da Constituição em si. Não, realmente, eu acredito que ficou uma colocação que eu fiz aqui, né? Não é um problema da Constituição em si, não, certo? Porque ela é considerada, né, uma Constituição realmente inovadora ali, a Constituição americana, tá certo? Não foi nesse sentido que eu quis dizer. Eu quis dizer que é um problema das democracias, né? De conviver com essas várias nuances aí do posicionamento das pessoas, né? Da postura, certo? Da atuação. A gente está vivendo isso no Brasil, né? Um extremismo, digamos, a era Bolsonaro, né? A gente sabe que tem uma política muito conservadora, né, Sara? Assim, para esses direitos humanos, para a questão de gênero, né? Para a questão da educação nas escolas, entende? Então, assim, seria mais um problema, o que eu quis dizer foi ligar a questão da democracia, né? Como que está essa democracia americana? Também não está tão estável, entende? Também não está tão enraizada, né? Naquelas ideias iniciais que eles trazem desde 1787. A partir dali, Sara, tem o clássico, né? Que é o federalista, né? Que foi concebido todo. Eles têm uma ideia ainda a Suprema Corte Americana, de atuarem com base na origem, né? Na origem da Constituição, que remeteria a gente àquela interpretação literal, né? Mas não é, né? Não é assim, porque as coisas mudam, né? E aí a gente vê esses movimentos extremistas também. Foi mais na ideia de ligar a democracia. Como é que está essa democracia americana também,
Será que está totalmente consolidada ou pode sofrer? Olha lá, gente, a questão do racismo é muito forte, né? Aquele rapaz negro, cidadão negro que brutalmente exposto, né? Enfim, né? Então, mais nessa ideia, Sara Jéssica, muito boa a tua pergunta, né? Porque às vezes deixou um pouco confuso. Não é na ideia de ser um problema da Constituição, não é, né? É um problema mesmo da evolução, né, cultural, da sociedade, dos tempos, né? E de como administrar esses valores, né? De como administrar. O problema todo é gerir, né? Gerir esses problemas, administrar e administrar pensando no bem de todos, né? Não é só no bem daqueles que resolveram optar por votar no atual governo, entendeu? É bem complicado, porque até a história da vacina, né, se transformou num momento político. Tá todo mundo aí visando 2022, a campanha eleitoral, agora a eleição aí da bancada da mesa, né, enfim, dos líderes do Congresso no Brasil, visando aí a disputa eleitoral futura também, né? A quem tem mais poder, né, permanência no poder, entende? Tem muito isso, né? Tem muito isso. Infelizmente, no Brasil, a gente vivencia muito isso, né? Raízes do Brasil, né? Sérgio Buarque de Holanda, o nosso colonialismo. A gente sofreu um colonialismo muito grande, muito ruim de Portugal, né? Uma influência, enfim, e até hoje sofremos, né? A escravização, né? Que perdurou muito, certo? Sara, esclareceu para ti? Não é um problema da Constituição, nem quis dizer nesse sentido. Ela é o modelo inaugural da contemporaneidade. Está sendo um problema das democracias, né? Por isso que eu falei no livro, como as democracias morrem, certo? Então, gente, vamos lá. Aí, rapidinho. Constituição dotada de supremacia, né? Prevalecendo sobre o processo político majoritário. A supremacia é do povo, né? Do soberano. É da ideia de valorar, de trazer valores ao sujeito. Nenhuma lei ou ato normativo poderá subsistir validamente se for incompatível com a Constituição, e para isso a gente tem esses mecanismos destinados a invalidar ou paralisar a eficácia de atos contrários à Constituição, que são os mecanismos de controle de constitucionalidade que a gente vai estudar. Mas aí já enfatizando, hoje não é só o controle de constitucionalidade, a gente fala também no controle de convencionalidade também, né? Eles podem ser feitos simultaneamente ao mesmo tempo, né? É mais a cultura do magistrado brasileiro, Sara e Tatiana, entende? A cultura do magistrado, que tem que estar também disposta a buscar esses parâmetros dos tratados e convenções internacionais, né? Nesse sentido, certo, pessoal? De ser como parâmetro, né? Os tratados e convenções. Sobre o controle de constitucionalidade, né? Que é esse mecanismo para invalidar normas incompatíveis com a nossa Constituição, a gente vai ver que no Brasil ele é um modelo misto, né? É um modelo mais complexo, que ele envolve aí os modelos americanos difuso, que foi o que inicialmente inaugurou no Brasil, tá certo? Inicialmente a gente teve aí o modelo norte-americano, né? Mas depois, em 1965, se uniu também o controle concentrado, abstrato, da lei em tese, que é um modelo basicamente de quase toda a Europa, né? Modelo europeu continental, excetuando-se a França, né? O modelo francês não segue esse modelo do Tribunal Constitucional, já falei aqui. O modelo francês é um modelo político, porque é um conselho constitucional que existe lá na França, com 9 membros, né? De 7 a 9 membros. Então, é uma composição política, não é do judiciário, certo? Não é do judiciário e tem mais uma atuação prévia, quer dizer, antes da lei ingressar no ordenamento jurídico, né? Seria a ideia antes do ingresso prévio, um controle prévio. Que no Brasil também vai ocorrer, a gente vai ver, né? Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara e do Senado, o veto presidencial, né? A uma lei, tá certo? Então, gente, a gente tem uma ideia, né, um mecanismo de controle que é complexo, que é considerado misto, né, porque ele vai ser influenciado por 2 modelos, né, o modelo norte-americano,
O modelo, Tatiane, está entendendo até aqui? Giovana, Larissa, Sara? Sim, professora. Obrigada. O modelo norte-americano do Judicial Review, né? Ou o modelo dos precedentes, modelo do stare decisis, né? A gente vai estudar. E o modelo do controle concentrado da interpretação da lei, da validação ou não da lei em tese. Em tese. Em tese não é no caso concreto. No difuso é no caso concreto. A gente ainda vai estudar isso aí, tá certo, pessoal? Mas esse difuso, no caso concreto, pode chegar até o Supremo. Através de quê? Geralmente, por exemplo, recurso extraordinário. Né, pessoal? Tá certo? Então, gente, vocês querem ir aqui para as perguntinhas? Rapidamente, né? Pelo menos uma ou duas questões. Certo? Que aí fica menos cansativo também, né? Rapidinho, peraí. Rapidinho. Tá dando para ver aí, pessoal? Tá dando, Sara? Certo. Alguém gostaria de ler aí Vou ler o enunciado, né, rapidinho. E aí vocês vão dar a resposta. Tentar dar a resposta, tá bom? Não é obrigada a estar, né, dando a resposta. Esse aí foi de 2018, né? Olha aí, ó. Um concurso do Rio Grande do Sul para juiz de direito substituto. Para vocês verem como essa abordagem está, né, tendo esse conteúdo incidência nas provas de concurso, OAB, enfim. No ano de 2017, o ministro relator Luiz Roberto Barroso suscitou, no âmbito do Supremo, uma questão de ordenação penal 937, defendendo a tese de que o foro de prerrogativa de função, né, e isso ainda está suspenso lá no Supremo, deve ser aplicado, né, foi julgado nesse momento, mas ainda tem muitas discussões, deve ser aplicado somente aos delitos cometidos por um deputado federal no exercício do cargo público ou em razão dele, né? Quando o deputado está no exercício do mandato ou em razão desse mandato. O julgamento se encontra suspenso por um pedido de vistas, mas se prevalecer o entendimento do ministro relator, haverá uma mudança de posicionamento do Supremo em relação ao Instituto do Foro de Prerrogativa de Função, que ocorrerá independentemente da edição de uma emenda constitucional. A hermenêutica constitucional denomina esse fenômeno de força normativa da Constituição, princípio da concordância prática, mutação informal da Constituição, maximização das normas constitucionais ou interpretação sistêmica. E aí, pessoal? Sara falou ali, gente. Tatiane, tá acompanhando aí? Giovana, Ana Larissa. Olha aí, gente. Não ficou difícil, né, de resolver aí o problema, a questão, né, Sara? Porque ele fala, ó, independentemente da edição de uma emenda constitucional, né, a mutação em relação ao foro por prerrogativa de função seria o quê? A mudança informal da Constituição. Mutação constitucional. Letra C. Letra C. Tá claro, pessoal? Esses outros princípios a gente ainda vai estar abordando aqui, tá bom? Concordância prática, né? Tem a ver com a história do sopesamento, a unidade da Constituição, tá? Colocar aqui, fica mais. Força normativa a gente sempre vem falando. Questão 2 aqui. Você pode fazer uma leitura aí, Sara? Sobre a interpretação das normas constitucionais, analise. O órgão encarregado de interpretar a Constituição não pode chegar a um resultado que subverta
ou perturbe o esquema organizatório e funcional estabelecido pelo legislador constituinte. O texto de uma Constituição deve ser interpretado de forma a evitar contradições, antinomia, entre suas normas e, sobretudo, entre os princípios constitucionais estabelecidos. Os referidos princípios, conforme doutrina dominante, são dominados, respectivamente, como da força normativa e da justeza, do efeito integrador e da harmonização, da justeza e da unidade, da máxima efetividade e da unidade, do efeito integrador e da forma normativa. Pronto, olha lá, gente. A gente vai passar por esses princípios, né? Daqui para a próxima aula, tentando, né? Chegar ao fim aí da unidade 1, tá bom? Mas tá aí. Bem, como a Sara bem fez a leitura aí, rapidinho, olha lá. O órgão encarregado de interpretar a Constituição não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório e funcional estabelecido pelo legislador constituinte. Quer dizer, o Supremo ele não pode intervir na competência de outro órgão do judiciário não pode intervir na competência do Supremo, né, estabelecida pelo legislador constituinte. Esse princípio a gente chama de justeza ou conformidade, é porque aqui ele colocou o nome justeza, né? Tem várias terminologias. Conformidade funcional. Ele está conforme previsto na Constituição, que cabe, por exemplo, ao Supremo, né? Processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade. É o juiz natural, né? No final das contas. Justeza funcional, conformidade funcional, tá certo? É porque tem esse outro nome, esse princípio da justeza, o que está justo, que está previsto como de competência do Supremo, como de competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, né? Entendeu? Representação de constitucionalidade em relação às normas, às leis estaduais e municipais em relação à Constituição do Estado, né? Essa ação direta aqui no âmbito do TJ, tá certo? Isso é justeza funcional, tá? Aí o outro que ele fala aqui, só um instante. O texto de uma Constituição deve ser interpretado de forma a evitar contradições, né? Antinomias. Antinomias seria entre normas e regras, né? Basicamente, naquela visão do Bobbio, Norberto Bobbio. Entre suas normas, aqui a gente falaria mais em colisão de princípios e, sobretudo, entre os princípios constitucionais, né? Evitar essa colisão. Para evitar esta colisão, a gente vai usar o princípio da unidade da Constituição, tá certo? Unidade. Essa unidade pode estar se desdobrando também em concordância prática. É depois que a gente vai ver que é o sopesamento, é a ponderação. Tá claro, meninas? Pois, gente, a gente ficou aqui no da supremacia, né? Eu acredito que no da supremacia da Constituição não há a maior dificuldade, né? É a lei maior. Se eu tomasse como, por exemplo, a teoria, né, do Kelsey, a norma hipotética fundamental, por exemplo, né? Eu teria essa norma maior que está se sobrepondo a todas as demais, né? Seria a norma maior, né, em relação a qual as inferiores, né, buscam fundamento de validade, né? Fundamento de validade das normas infraconstitucionais é buscado aonde? Na Constituição. Por isso eu tenho que ter normas infraconstitucionais consoantes à Constituição Federal, conformes à Constituição Federal. O controle de constitucionalidade, ele vai servir como verificação da compatibilização dessas normas infraconstitucionais. Elas têm que estar compatíveis à nossa Constituição, que é a Suprema, né? Porque emana da nossa vontade, que é a soberania popular, tá certo? Aí a gente vai ver na próxima aula essa presunção de constitucionalidade aqui das leis e atos normativos, tá certo? Princípio da interpretação conforme a Constituição, que é bem relevante, né? O princípio da interpretação conforme a Constituição é uma técnica de controle também, muito importante, bastante utilizado pelo Supremo, tá certo? Aí a gente vai colocando, né, os casos para a gente ir debatendo aqui na aula, tá ok? Vou fazer a chamada aqui de vocês, a frequência, tá? E aí na próxima aula, quem tiver, né, vamos acompanhar, Tatiane, Sara, Jéssica, as meninas aqui,
hoje, né, os debates lá no Supremo, o julgamento lá daquele RE sobre o caso do direito ao esquecimento, que é bem relevante para a gente, tá ok? Fazer a chamada aí no Unifor Online. Só um minutinho. E lembrando, pessoal, que na terça-feira tem aula normal, tá certo? Feriado do carnaval, quer dizer, não vai haver feriado na carnaval, então ficou para momento posterior, tá certo? Vou interromper aqui essa apresentação. Só a chamada de vocês. Aí vocês estão liberadas para os outros afazeres, tá? A Ana Larissa está aí, né, Ana? Estou, professora, presente. Obrigada. Obrigada por responder, porque eu estou na outra tela, tá certo? A Giovana também está aí, né, pessoal? A Hanna, eu acho que a Hanna também está. Estou, professora, estou aqui. Giovana, é? Isso. A Yara não está, né? O José Helder também não está. O Rafael não está. Peraí. Maria Eduarda também não está. A Sara está aí. Ok. Sara Jéssica. A Tatiane está aqui, né? Presente. Yoshiharu também não está. E o Ângelo? Pois, então, gente, é isso, tá certo? A gente vai... A Sara Gomes está aqui, né? Eu já falei, Sara? Tô, professora, tô aqui. Oi, tá, vou ajeitar aqui. Sara, eu não estou visualizando o teu nome aqui na frequência. Oi, A Sara Sara. Gomes, né? A Sara Gomes. Não estou visualizando teu nome aqui na frequência. Deve ser um erro, professora. Pois eu vou olhar depois, viu? Mas não se preocupe não que eu registro a frequência, tá bom? Pois, gente, agradeço imensamente a atenção de vocês, tá certo? Vou estar aí editando o nosso fórum para vocês participarem, depois poderem pontuar para a nota da AV1, tá bom? São essas temáticas que a gente vai discutindo. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? E aí, ok, Sara. Tchau, gente. Até a próxima, a Giovana. Então, e aí a gente vai, terça-feira é aula normal, tá ok? Bom final de semana para vocês. Bons estudos. Tchau, tchau.